Prosseguimos então com a programação manancial desta oportunidade. No nome de Jesus, nós estamos aqui compartilhando com você a preciosa palavra de Deus, falando hoje sobre um governo de autoridade, o governo de Jesus Cristo. Ele é um governo de autoridade. Se eu for tentar entender o governo de Jesus na perspectiva natural, obviamente não vou entender. Eu preciso do entendimento espiritual que a palavra de Deus me traz, o entendimento espiritual. O profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, fala que o principado está sobre os seus ombros, seu nome se chamará Maravilhoso Conselheiro. Prossegue ele dizendo, Deus forte, Deus forte, Deus forte. Servir a Deus, buscar a Deus, estar em Deus, estar debaixo do governo de Jesus Cristo, o governo de Deus, é vivenciar o agir e manifestação deste Deus forte. Eu não estou inserido em um governo fracote, frágil, desprovido de justiça, desprovido de promover a igualdade, a equidade. Não. A palavra está de maneira muito clara falando as qualidades, as virtudes, as características deste governo de autoridade. E ele é um governo em que um Deus forte se manifesta, em que um Deus forte opera, atua, manifesta, reage, age. Obviamente que eu preciso também entender que este governo, ele tem se manifestado e foi estabelecido por Jesus Cristo de maneira espiritual. Jesus, certa ocasião, falou para as pessoas que o ouviam, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Este reino de Deus está estabelecido no coração daqueles que se aproximam de Deus, daqueles que abrem, dão abertura para Deus. Porque Deus não invade, Deus não arromba, Deus não força, Deus não obriga, Deus dá liberdade ao homem para fazer suas escolhas. E quando o homem se aproxima de Deus, se quebranta, oportuniza a ação do Espírito de Deus, abrindo seu coração, fazendo aqui uma figura de linguagem, uso de uma figura de linguagem, né? Porque o coração não tem porta, mas quando, no sentido figurado, nós damos abertura para Deus, abrimos o coração, então o Espírito de Deus vem, faz morada, trabalha, ele muda os valores, os conceitos do homem, os conceitos de valoração humana são transformados e agora ele assimila, passa a assimilar os valores do reino de Deus. E então o reino de Deus se efetiva, se estabelece. É assim que tem acontecido ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, de geração em geração, na vida dos homens que se declaram cristãos, servos de Deus, que se rendem a Deus, que se preocupam em saber quais são as orientações de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando ele diz aqui, ele será conhecido como Deus forte, é porque ele vai pelejar pela sua vida, vai pelejar pelos seus, ele vai pelejar pelos seus. Quando eu vou, por exemplo, não é, a título de comparação, de ilustração, numa perspectiva de revelação. Quando eu vou para o livro dos reis, por exemplo, as palavras que eram ditas a respeito do trabalhar de Deus é: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é uma expressão que foi dita por Davi no Salmo de número 46, concernente aos tempos de guerra que ele, liderando o seu exército, enfrentava
os seus inimigos, os seus adversários. Quando ele saía para a peleja, a perspectiva e a consciência concernente à peleja era esta: Deus está conosco, é Ele que vai nos dar a vitória. As palavras que Moisés libera para o povo concernente à travessia do Mar Vermelho, sendo perseguido pelo exército de Faraó, foi exatamente esta, não é? Vede o grande livramento que hoje o Senhor Deus nos dará. Vocês devem ver e se calar, porque Ele está conosco. Ele é quem peleja por nós, é Ele quem trabalha a nosso favor, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá o livramento sobre os nossos inimigos, sobre os nossos adversários. Então, quando o profeta Isaías diz que o seu nome será Deus Forte, ele está falando exatamente desse trabalhar de Deus em favor do seu povo, desse trabalhar de Jesus Cristo em favor do seu povo. O profeta Isaías, ou melhor, o apóstolo Marcos, né, o evangelista Marcos, é o evangelho do servo. Ele é conhecido, Jesus, no evangelho de Marcos, Jesus é retratado como o servo, aquele que veio para servir, não para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso ele é Deus forte, ele trabalha por nós, ele trabalha a nosso favor para nos fazer vencedores. E finalmente, abreviando as minhas palavras em função do nosso tempo, ele diz, ele é Pai da eternidade, ou seja, a perspectiva deste governo de autoridade não se restringe a este tempo presente apenas, unicamente, a esta esfera natural de vida. O apóstolo Paulo falando isso, se eu esperasse em Cristo, apenas por esta vida eu seria o mais miserável de todos os homens. Ou seja, Ele é Pai da eternidade. Eu posso desfrutar hoje do cuidado dEle, na convicção, na certeza e fé de que este cuidado é apenas um princípio de todo o cuidado e vida que eu haverei de viver na eternidade. Na eternidade. E finalmente Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz é aquele que o mundo pode estar em guerra, em turbulência o tempo todo, mas eu nele estando, sob o seu governo de autoridade, eu vou desfrutar da verdadeira e preciosa paz que só Ele pode oferecer aos homens, hoje e na eternidade. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração e que em tempo oportuno você possa experimentar, vivenciar este governo de autoridade na tua vida, na tua subjetividade, na tua individualidade, particularidade, você e toda a tua família. Chegamos ao final de mais um programa. Eu quero desejar a você um abençoado Natal, feliz Ano Novo, estamos já às vésperas do Ano Novo, e que em todo o tempo o cuidado de Deus, o governo de autoridade de Jesus tenha de fato liberdade para trabalhar em favor da tua vida, para que você viva em tempos de guerra, viva a paz verdadeira. Que Deus te abençoe, quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Pai, por esses momentos preciosos de comunicação da Tua Palavra, de meditação das Escrituras Sagradas, que a vida dos nossos muitos telespectadores sejam impactados pela ação viva e poderosa da Tua Palavra. Oro ainda pela cidade de Ponta Grossa, que a Tua bênção alcance esta cidade. Eu imploro e suplico no nome santo de Jesus. Se Deus permitir, estaremos aqui semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente quero declarar, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.